Infância e juventude, esse é o tema do programa TV Câmara Entrevista, que você está assistindo agora. Vamos para o nosso segundo bloco. Recebo aqui a promotora da infância, promotora de justiça da infância e juventude de Jacareí, Renata Rivite. Promotora, primeiro bloco, explicamos um pouco a atuação do Ministério Público aqui, né, nessa área, né, na vara da família. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente quais são as principais ameaças à infância e juventude no nosso município. A gente tem muito dado, assim, de relação do jovem com a criminalidade, ao tráfico de drogas, furtos, mas antes disso, quais são as ameaças a essa infância? Eu volto, sempre me bato na mesma tecla da família. Eu acho que a grande mazela dos dias de hoje é o desempoderamento das famílias. As famílias hoje não têm mais aquele controle, aquela autoridade que nós víamos antigamente. Hoje em dia, os jovens que já têm uma tendência natural, o aborrecente, que eu carinhosamente chamo, já tem uma tendência natural de se achar autossuficiente, de achar que só ele está certo, de achar que só ele sabe o que é melhor para ele. Isso é uma fase também de criar essa identidade, exatamente, de questionar. É uma fase obrigatória, o adolescente já passa por isso. Mas se ele não tiver um pulso forte, orientando e manejando aquele remo, o adolescente fica perdido. Ele perde um pouco da referência de limite até onde ele pode chegar. Claro que a gente sempre naquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas eu me bato na questão da família. A família hoje, a família é a base da sociedade, é a base de um crescimento sadio, psicológico e fisicamente sadio daquela criança, daquele adolescente. E as drogas, sempre as drogas, acabam assumindo um papel único e, no meu ver, o principal de desestrutura dessas famílias. Não existe nenhum caso, faz 18 anos que eu atuo na Promotoria de Justiça, pelo menos 14 anos com infância e juventude, eu posso falar com conhecimento absoluto de causa. Eu não conheço nenhum caso em que a gente se depare com uma criança em situação de risco que não tenha algum tipo de dependência química do pai ou da mãe envolvido naquele problema. Então, é uma situação que muito me angustia, porque, no fundo, a questão dos pais dependentes químicos, algumas vezes com problemas psiquiátricos, acabam repercutindo naquele núcleo familiar. E é curioso porque, às vezes, eu me deparo com situações de atitudes de crianças e adolescentes agindo de determinada maneira, e quando a gente vai entender, com aquele enfoque multidisciplinar, todo o contexto daquela criança, a gente consegue, de forma muito clara, ver que ela não tinha como agir de forma diferente, que ela foi levada a atuar exatamente daquele jeito. Ela, na verdade, não tinha livre-arbítrio. Aquele adolescente agindo daquela forma estava num caminho que quem trabalha um pouquinho com isso observa que estava no caminho natural. Para a gente fazer um trabalho interruptivo desse vício, desse círculo vicioso, maldito, a gente tem que entrar lá na família. Aí que eu bato nessa tecla e insisto que a gente tem que fazer um trabalho com a família, reempoderando essas famílias, fazendo com que essas famílias consigam colocar ordem na casa, consigam uma mãe falar para o filho que ele tem que estar 10 horas da noite em casa, por exemplo. Hoje, o maior risco, a pergunta sua foi, qual é o maior risco para as crianças e adolescentes hoje? E eu falo, é a família. A grande maioria, não tenho agora números estatísticos para falar de cor, mas é sabido que um número muito expressivo de casos de violência sexual e violência física e violência psicológica que colocam crianças e adolescentes em situação de extremo risco é praticado pelos familiares dentro de casa, né? A criança está ali de forma totalmente vulnerável, não tem para onde correr, é o teto dela, é onde ela tem que voltar toda noite, mas ela prefere não voltar e ficar na rua, porque aquele ambiente é agressivo, aquele ambiente é hostil, aquele ambiente é pernicioso. Criança e adolescente. Tem crianças de 4, 5 anos narrando em detalhes e com naturalidade como que a mãe faz uso do crack, vai buscar a pedra do traficante na porta, narrando atos sexuais que ela presenciou da mãe dependente química com usuários e frequentadores da casa, com as crianças assistindo. Então, assim, são coisas que quando eu penso que eu já vi de tudo, aparece mais alguma coisa. E eu sempre me deparo com o pano de fundo sendo a droga. Então, hoje, a maior ameaça é a família. E um enfrentamento efetivo
desse problema é exatamente investindo, como o Ministério Público tem se batido nesses últimos anos, no investimento nessa rede de proteção, que consiga fazer um trabalho articulado e decente junto às famílias, para a gente evitar chegar nesse ponto de total descontrole do moleque faz o que ele quer. E aí, quando chega nesse nível de absoluta ausência de limites e de autoridade, quando aquele menino já não reconhece a autoridade do pai, da mãe, ele já não tem respeito por mais ninguém. Ele não tem respeito pelo professor, ele não tem respeito, ele desdenha do policial, ele vai lá no fórum e fala que ele pode ser preso, que ele não se importa, porque ele já não teme mais nada e nem ninguém. Aí já chegou num nível muito difícil de regredir. E o ideal é trabalhar na base, antes desse ponto chegar. E a gente tem tido casos muito bacanas de intervenção a tempo e rápido e eficiente, com desdobramentos positivos. A gente se frustra muito quando a gente vai trabalhar nessa área, porque, de repente, o nosso padrão de o que é ideal, né, eu que sou uma mãe extremamente zelosa, se fosse analisar pelo meu olhar, nenhuma mãe eu acho que vai ser tão zelosa quanto eu. Faz parte, a gente sempre acha que o outro não é tão bom quanto a gente seria naquela seara, mas também é um desafio quando a gente atua com essas famílias desestruturadas, e isso é um aprendizado que eu acumulo e quero sempre progredir e aprender, é um treino diário, é a gente enxergar a situação sem pré-julgar, com os olhos daquela pessoa envolvida. Aquele contexto para aquela pessoa representa um contexto que definitivamente não seria o mesmo que o meu, mas eu não estou olhando, decidindo e me manifestando e agindo com o meu olhar. Né? Às vezes aquela situação que a gente consegue contornar e melhorar ainda não é a ideal sob o meu ponto de vista, mas para aquele núcleo familiar é o melhor que se pode chegar. É um olhar quase antropológico, assim, o que você está dizendo, de olhar e tentar compreender aquela realidade e a partir daquela realidade atuar. Se a gente conseguir entender a realidade, as mazelas, falar a língua daquela pessoa, olhar além do que os olhos conseguem enxergar, e essa capacitação da rede de proteção que tem sido feita para que esses técnicos tenham esse preparo, saibam a melhor abordagem, porque senão você não vincula. Se você não conseguir entender a linguagem daquela pessoa, a pessoa não vai confiar em você, você vai mandar uma notificação, não vai comparecer, você vai fazer algum tipo de ingerência, interferência, eles não vão acatar. E aí a gente fica num círculo vicioso. Hoje em dia é muito comum a gente ver aqueles relatórios técnicos, olha, não houve adesão, família não aderiu, marcamos consulta, não apareceu, marcamos, o menino foi fizemos matrícula, o conselho tutelar matriculou o menino na escola, não foi, não aderiu, família não aderiu, é resistente. Eu mesma já me manifestei há muitos anos nessa linha de a família não aderiu. A gente evolui, graças a Deus, e a gente tem que, e hoje eu enxergo de forma muito clara que esse negócio de não aderir, a família não tem que aderir aos programas. Os programas é que tem que buscar essa família e falar a língua dessa família. O buraco é muito mais fundo, né? Falhamos e não conseguimos nos vincular e não conseguimos fazer a abordagem correta e não conseguimos fazer essa família se sensibilizar. Com essa capacitação contínua que tem sido feita desses órgãos, que às vezes ela só não é maior, porque tem um rodízio muito grande de técnicos que entram e saem, infelizmente, mas com essa capacitação contínua, e nesse ponto eu preciso fazer uma ressalva aqui, como tem gente boa em Jacareí, isso também me enche de alegria, porque eu cheguei com todo esse olhar, com toda essa... Eu me senti um ET no primeiro momento, falando uma linguagem que as pessoas pareciam não compreender, mas muito rapidamente eu vi os olhos brilhando, algumas pessoas abraçando a causa, vestindo a camisa, e hoje, se caminhamos dessa forma, sem dúvida alguma, houve ali houve uma provocação minha, mas andou muito bem com as próprias pernas por conta da capacidade, da boa vontade, do compromisso de um sem número de pessoas envolvidas. Eu admiro muito o trabalho que é feito aqui. São muito receptivos às pontuações que são feitas. E hoje em dia, com essa capacitação contínua, é por óbvio que a gente vê os resultados práticos nos relatórios, com as famílias aderindo, digamos assim, conseguindo se reestruturar. Às vezes a gente dá 10 passos, depois volta tudo para trás, é uma recaída e volta tudo para estaca zero, começa tudo de novo. Então, é um desafio diário. As pessoas às vezes me falam, puxa, mas que horrível, cada coisa que você vê, eu não suportaria trabalhar com isso. E isso... eu não enxergo dessa forma. As tragédias que eu vejo diariamente, eu não vou negar que me abalam, levo comigo, às vezes tenho até pesadelo, não é nada agradável, mas o prazeroso de poder fazer a diferença na vida dessas pessoas, achar soluções, buscar caminhos, fala mais alto do que o desgaste emocional que eu tenho que lidar com o dia a dia. Então, é uma grande satisfação para mim. Encontrei esse eco em pessoas extremamente compromissadas de Jacareí e esse é o resultado. A gente está conseguindo trilhar. Falta muito,
mas a gente já deu aquele pontapé inicial. Doutor, quando a gente fala a questão da infância e os temas relacionados, a questão da família sempre aparece. Mas existem formas de se compreender a família e formas de se discutir o fortalecimento do papel da família na sociedade. Algumas vão mais para um campo moral, do que deveria ser uma família ideal, a composição da família, e outras vão mais no campo, não sei, diria social, de como fortalecer instrumentos do poder da família, da independência da família. Agora nós estamos vivendo um momento em que o Estatuto da Família está sendo discutido no Congresso Nacional, e um dos aspectos do Estatuto é definir como é a formação da família, o que é uma família. Como é que o Ministério Público vê essa discussão, partindo do princípio que a gente sim reconhece a família como fator fundamental para a vida social e, sobretudo, para a infância e a adolescência, mas também tentando ter um olhar que não seja uma questão do comportamento. Como é um pouco complicado, isso aqui é uma questão muito polêmica, né? Me perdoa, eu não entendi muito bem. O Estatuto da Família, entre outras coisas, ele vai dizer o que é uma família. Então, por exemplo, a união homoafetiva vai deixar de ser o Estatuto, a proposta que não reconheça isso como uma família. Isso pode influenciar numa série de direitos conquistados por pessoas que vivem em união e adotaram crianças. Entendi agora. Quer dizer, toda a discussão que eu vejo de família, apesar da gente ter a família como centro, passa por uma discussão moral do que é a família, do que não é, o que é bom, o que não é. Como que a gente faz essa discussão de fortalecer a família de um ponto de vista mais social e, como você mesmo disse, às vezes a gente dá a adoção para uma pessoa, um vizinho que tem afeto por aquela criança e é capaz de... Como é que a gente faz essa discussão sem cair numa questão comportamental? Então, na verdade, toda essa discussão de... Porque a lei, nosso ordenamento jurídico é legalista. Existem as leis, existem os códigos, existe todo um arcabouço jurídico de normas e leis. Mas antes das normas e das leis, existe a tendência, existem os costumes, é interessante da gente ver, porque muitas vezes a jurisprudência dos tribunais e as decisões judiciais caminham muito na frente, porque todo trâmite que demanda uma alteração legislativa ou elaboração e edição de uma lei, não caminha no mesmo tempo que as mudanças que acontecem na sociedade. A sociedade é muito ágil, é muito rápida. Então, assim, independente de qualquer conceito que o Estatuto da Família venha a dar para a família, sinceramente, no trabalho que a gente executa, isso o olhar já é muito mais amplo e é completamente relevante. E digo mais, claro que tem um peso você ter uma normatização e dizendo o que é família, mas o Estatuto da Criança, o Estatuto da Família, em hipótese nenhuma, pode se sobrepor à Constituição Federal. E a Constituição Federal já prevê a plena proteção estatal para toda forma de entidade familiar. Então, a Constituição Federal já não define, já não conceitua e já dá esse conceito amplo. Entidade familiar, na verdade, hoje, isso é absolutamente tranquilo em jurisprudência, entre doutrinadores, entre juristas. A entidade familiar, ela é muito ampla. Existem aquela família tradicionalmente composta papai, mamãe e filhinhos. Existem as uniões estáveis, que já há muito tempo foram reconhecidas como entidade familiar, também já está superado, mas eu lembro de toda a discussão para se equiparar uma união estável ao casamento e as críticas, enfim. Mas ela já era realidade, já era fato. Há quantos anos já se existiam as pessoas que viviam juntas sem ter o papel passado, digamos assim? Existem, hoje em dia, reconhecido como entidade familiar, também de forma tranquila, as sociedades monoparentais, só tem um dos pais, só o pai ou só a mãe, as relações homoafetivas. Então, assim, hoje, e a maioria delas, independentemente de ter uma legislação determinando qual é esse conceito, a sociedade já reconhece essas figuras e as jurisprudências já acabam sendo favoráveis. Antes da gente ter, por exemplo, uma legislação determinando alimentos para uma ex-companheira, nós já tínhamos jurisprudência dos tribunais que, na época, por falta de legislação que previsse alimentos, davam indenização pela sociedade, davam outro nome, mas não deixava de reconhecer aquela entidade familiar. Então, na prática, esse conceito é extremamente amplo. Na área da infância e juventude, especificamente, é muito tranquilo nesse olhar
técnico e multidisciplinar, que a família tem um conceito mais amplo e extenso possível. Inclusive, na conferência dos direitos da criança e adolescente que teve na semana passada aqui em Jacareí, infelizmente eu não pude ir porque eu estava doente, mas eu preparei um texto, que a minha oficial, a Mariana, meu braço direito, foi lá e leu o texto. E nesse texto eu falo exatamente isso. Da família no seu sentido mais amplo, no seu sentido mais intenso. Nós não podemos nos pegar, nos filiar a um formato pré-concebido, a uma formatação pré-determinada, né? Se a gente perguntar, é interessante, porque se a gente perguntar para duas crianças, irmãos, que vivem na mesma família, quem é a família dele, a gente pode ter duas respostas diferentes para o mesmo núcleo familiar, né? Uma pode dizer que considera a família avó, que é quem criou, que fica mais na casa da avó, o outro... As pessoas podem não ter... Dentro do mesmo núcleo familiar, as pessoas podem ter visões distintas. Então, a gente tem que ter esse olhar. Quais são as pessoas de referência, as pessoas que, para aquela criança, se representam a sua família socioafetiva, digamos assim, né? Que, efetualmente, pode até se sobrepor aos laços sanguíneos. Eu respondi sua pergunta, mas... Excelente resposta, acho que fica pra gente, então, importante é afeto, cuidado, responsabilidade, orientação, é isso que o jovem, é isso que a criança precisa, é um ambiente como esse, é isso que vai constituir uma família, para evitar que essa infância seja perdida, que essa juventude seja desperdiçada ou engajada em outros propósitos que não uma vida plena de cidadania. Uma questão, a senhora falou muito bem aí, a dinâmica da sociedade. A sociedade ela é muito mais dinâmica do que a nossa capacidade de legislar sobre ela, né? E como é que se dá o processo de escuta da sociedade? Como é que o Ministério Público ele escuta o jovem, escuta o adolescente? No intervalo eu comentava a dificuldade que a gente tem de compreender, por exemplo, alguns fenômenos sociais como o rolezinho, o fluxo, que são os jovens. Na minha época a gente ficava lá no Ladeira da Quitanda, concentrado ali também. Talvez a gente não usasse bebida alcoólica no meio da rua, como é hoje. Talvez a gente escutasse outro tipo de música. Mas o meu pai me conta que ele descia a Rua Augusta 120 por hora. Quer dizer, a juventude tem características que são da vida social, do grupo, da turma, de uma certa transgressão. E a gente tem muita dificuldade de entender a juventude, de oferecer políticas públicas para ela. A gente percebe isso em todos os níveis de poder. Como é que o Ministério Público procura atuar nesse sentido dessa escuta, dessa sintonia fina com a sociedade, com o jovem? Existe um órgão específico da Prefeitura que atende especificamente adolescentes. Se tiver menos do que 12 anos, sequer pode se inscrever e participar, que é o CAIA, Centro de Atendimento Integral ao Adolescente. Os adolescentes são encaminhados para lá, onde existem pessoas capacitadas com condição de fazer essa orientação, de fazer essa escuta, de fazer esse acompanhamento. O Conselho Tutelar e o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, são órgãos, por lei, incumbidos também de fazer a escuta desses órgãos e trabalhar políticas públicas em prol dessa juventude, digamos assim. Então, são N as formas de oitiva. A gente teve, quando foi, deixa eu me lembrar quanto tempo faz, final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, o município fez um longo e grande trabalho de discussão com os vários atores, inclusive o Poder Judiciário, com o Ministério Público, e teve o dia de oitiva especificamente dos adolescentes, não me lembro exatamente quantos, para poder formar o seu plano municipal decenal de atendimento da criança e adolescente. Válido para os próximos 10 anos, quais são as políticas, onde que se pretende chegar, o que se pretende fazer, quais são os compromissos do município para os próximos 10 anos em prol da infância. E na montagem desse plano decenal, teve especificamente um dia de escuta dos adolescentes que passaram a tarde lá discutindo, debatendo, dividindo em grupos, fazendo inúmeras discussões e debates, do qual se extraiu o desejo deles, a vontade deles e enfim. A legislação determina expressamente a escuta do adolescente. Ele deve e tem que ser ouvido em todos os momentos da vida dele. Ele tem que participar ativamente do processo. Antes a gente via muito um processo correndo a revelia da criança. Vai decidir quem vai ficar com o pai, vai ficar com a mãe, ou vamos mandar para o abrigo. E a criança sequer era ouvida. Ela, de repente, só chegava com o oficial de justiça pegando, levando. E hoje em dia a gente se bate muito nessa questão da oitiva. Vamos ouvir, deixa ela participar do processo, deixa ela dar opinião, vamos ver qual é o olhar dela a respeito disso.
isso? Que pessoa ela indicaria como sendo a pessoa mais adequada? Enfim, então hoje existe todo um processo. É interessante que as coisas caminham muito lentamente quando se trata de enxergar direitos e fazer valer aqueles direitos essenciais. A gente tem toda a história aí da mulher para conseguir votar, da mulher para atingir aí a sua autonomia, a sua independência. Criança, até muito pouco tempo atrás, o Estatuto da Criança tem 23 ou 25 anos, enfim, sou ruim de matemática. Até então a gente tinha o Código de Menores. Eu não gosto nem de usar a expressão menores, porque me traz aquela ideia do código menorista. O Estatuto da Criança e do Adolescente veio para trazer a criança e adolescente como sujeito de direitos. E a partir daí, toda a legislação que traz os direitos fundamentais, eu até mencionei naquela outra entrevista, naquela reportagem, traz até mesmo o direito de brincar, que a criança tem, o direito ao lazer. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente entrou em vigor, eu lembro que eu ainda estava na faculdade e se falava que era coisa da Suíça, completamente inaplicável, totalmente fora de contexto, onde já se viu um negócio. E, de fato, é uma das legislações mais adiantadas do mundo. Mas a gente já tem aí 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente para a gente ver algumas medidas sendo implantadas até hoje e outras ainda não chegaram perto de implantar. Então, as coisas acontecem, o direito está reconhecido, que já é um grande começo, mas as coisas demoram um tempo até ser efetivamente implantadas. E a escuta dessa criança, desse adolescente, está coberta de razão e foi extremamente valiosa a sua colocação. A gente está em processo ainda de aumentar essa escuta. Já existe um pouco de escuta, é feito um trabalho nesse sentido, mas é algo que a gente tem que buscar implementar e trabalhar muito mais. De qualquer forma, uma coisa é certa. Os adolescentes hoje reclamam e têm bastante desinteresse pela escola. E o sistema de ensino é extremamente conhecido que está falido, com professores insatisfeitos, salários inadequados, falta de condições da escola em manter aquele aluno para ele não se evadir, para ele ter interesse. Existem excelentes escolas e excelentes profissionais, mas o sistema como um todo, e não pontuando ou culpando uma ou outra pessoa, estou falando no contexto extremamente geral, o sistema ainda é bastante falho em atrair efetivamente o aborrecente. Eu estou usando essa expressão de forma carinhosa, né? No sentido de que a mente dele está fervilhando, ele quer explorar, ele quer conhecer. E aquele sistema, às vezes, muito formatadinho, muito dentro da caixinha, já está ultrapassado, não consegue mais. Hoje, na era de internet, tablet e lan house, o moleque não tem mais paciência de ficar no quadro negro anotando no caderninho as anotações do professor. Precisaria tudo muito ser revisto. Então, hoje, a gente tem um adolescente ansiando por uma forma de chamar a atenção da sociedade, de querer se fazer sujeito de direitos, gritar que veio, falar. E a gente falha em dar para esse adolescente, com a ideia fervendo a cabeça de vontades e de descobertas, em dar um meio acadêmico adequado, interessante. Então a gente tem uma família muitas vezes falida, um meio acadêmico falido, e a gente tem aquele adolescente solto que sai pelas ruas bradando os seus direitos que ele efetivamente está privado de poder exercitar de forma saudável. Joia. Bom, queria agradecer muito a presença, promotora de Justiça, Infância e Juventude de Jacareí, Renata Riviti. Muito obrigado pela presença em nosso programa. Espero que volte, que essa parceria com o Ministério Público continue ativa aqui na TV Câmara Jacareí. E para finalizar, eu deixo que você abro aqui os microfones da TV Câmara para que você também nos diga como que a população pode acessar o Ministério Público e fazer as suas considerações finais. A Promotoria de Justiça de Jacareí, a parte criminal atua no Fórum de Jacareí, a Promotoria Civil atua num predinho aqui ao lado, depois do Piazza, em frente à Justiça do Trabalho. As pessoas facilmente indicam onde ficam os prédios e tem atendimento ao público. As pessoas acessam o Ministério Público das mais variadas formas. Algumas vão pessoalmente lá para marcar um horário para conversar com o promotor e aí quem atendeu, o funcionário que atendeu vai saber direcionar pelo assunto qual seria o promotor que teria condições de atender aquela pessoa. Existem pessoas que mandam e-mail, né? No site do Ministério Público tem lá o e-mail da Promotoria de Jacareí, fácil também de acessar. Então, as formas de acesso à promotoria são amplas, as portas estão abertas e é um grande prazer estar aqui esclarecendo, orientando e educando a população a respeito dos seus direitos e principalmente das crianças e dos adolescentes. E estamos abertos também a sugestões, a parcerias, tudo o que for positivo para a gente aumentar essa rede e falarmos quanto mais
mais gente falando a mesma língua, mais bem sucedido é o trabalho que a gente consegue fazer em Jacareí. Muito obrigada pela oportunidade, também me coloco à disposição. Muito bem. E você, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre, vamos proteger a nossa infância para não termos que condenar os adultos no futuro. Muito obrigado, TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Até um próximo programa.